Tudo bem com vocês? Então nós estamos no mês de junho, na época boa, época de São João, de dançar quadrilha, de escutar um forrozinho, comer comidas típicas da nossa região e de outros estados também, né? Quais são as comidas típicas do mês de São João? Milho, amendoim, canjica, pamonha, pé de moleque, tudo uma delícia, é verdade? E fazem parte da nossa região e é tradição comermos esse tipo de comida típica que faz parte do mês de junho e característica dessa festa, certo? Que ela é comemorada num país todo, tá? Mas principalmente no nosso Nordeste. É uma festa popular nordestina, tá? Então vamos lá fazer a nossa oração. Agradecer a Papai do Céu por tudo que nos tem nos dado, pela nossa saúde, pelo emprego dos pais de vocês, pelo emprego da professora, pelo aprendizado que vocês estão tendo todos os dias, tá? Então, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pegue as agendas de vocês, tá? Coloquem lá a data de hoje, dia 9/6, tá? 9 de junho. E coloquem atividade no livro de História, página 14 e página 15, certo? Podem dar pausa, viu, gente? Quando vocês estiverem assistindo, for a hora de copiar a agenda, pode pausar, copia, depois vocês continuam. Aperta o playzinho aí para continuar com a nossa aula, tá bem? Então, coloquem na página 14 do livro de História e vamos falar um pouco sobre a exploração do trabalho indígena na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, tá? Então, vejam, inicialmente, quando os portugueses vieram ao Brasil, eles vieram atrás de especiarias, né? Eles acreditavam terem chegado às Índias, só que quando desceram e colocaram os pés na terra, aqui, né, no Brasil, eles perceberam que estavam em um lugar desconhecido, em terras desconhecidas. Com o passar dos dias, né, eles foram criando uma familiaridade com os índios e descobriram que aqui tinha uma árvore chamada pau-brasil, da qual eles poderiam usar a madeira, da sua madeira extrair uma tinta de cor avermelhada que servia para fazer pinturas de tecidos, tintas de cabelo, tinta corporal, tá? Então, o pau-brasil era uma madeira que era muito explorada naquela época, certo? Então, todos os europeus tinham interesse na exploração dessa madeira. É tanto que hoje em dia é uma árvore que está em extinção. Então, veja, com a exploração, o pau-brasil, que era uma árvore muito comum naquele litoral, né, onde a gente podia extrair um pigmento vermelho que poderia servir de tingimento para tecidos, coloração de cabelo, fazer maquiagem, isso lá naquela época, tá? Então, os indígenas, eles realizavam um trabalho de extração das árvores, né, e carregavam os troncos bem pesados até as embarcações dos europeus, né? Por que os portugueses exploravam o trabalho indígena? Porque os indígenas, eles conheciam muito bem aquela área, eles conheciam as matas, né? Tinham conhecimento de todas as árvores, todas as plantas, e era uma mão de obra barata. Como a língua falada pelos indígenas era totalmente diferente da falada pelos europeus, não existia uma comunicação entre eles. Então, os portugueses começaram a explorar. De que forma? Enganando uns índios,
dando em troca do trabalho deles alguns objetos que para eles eram desconhecidos, como espelhos, né, ferro, eram objetos de pouco valor. Instrumentos musicais, facas, colares, tá? Então eram coisas que para os índios eram coisas de outro mundo, eram coisas super valiosas. Por quê? Porque eles nunca viram. Só que para os portugueses eram algo de pouco valor. Então eles faziam esse tipo de troca, tá? Eles enganavam os índios dessa forma. Ah, tome aqui um espelho, eu vou te dar um espelho e você vai fazer o trabalho braçal pesado para mim, que eu vou ganhar vários lucros através do seu trabalho. E para os índios, né, como eles achavam que estavam ganhando, eles continuaram fazendo, tá? Então veja, esse tipo de troca onde a gente troca objetos por outro ou objetos por um serviço, nós chamamos esse tipo de troca de escambo, tá? É como se, vamos imaginar uma feira. Eu não tenho dinheiro para comprar alguma coisa, aí eu vou na feira, levo o que eu tenho de valor, essa caneta, e troco por algo que eu quero, tá? Então, por exemplo, eu tenho essa caneta, vou a uma feira onde estão vendendo alguns estojos e sugiro que troque essa caneta, eu vou dar essa caneta para o vendedor e o vendedor vai me dar o objeto que eu quero. Então, esse tipo de troca é chamada de escambo e era muito desenvolvida naquela época, tá? Então, vamos aí acompanhando o livro de vocês, certo? Então, apesar do processo de colonização, desenvolver a exploração de riquezas, né, a dominação e a escravização dos povos indígenas, também aconteceram várias trocas culturais entre os povos indígenas e os portugueses. Que trocas culturais foram essas? A troca de cultura. Os portugueses não tinham o hábito de tomar banho todos os dias, diariamente. Já os índios tinham esse hábito, né? Então, os portugueses aprenderam com os índios o hábito de tomar banho todos os dias. E os índios aprenderam com os portugueses, né, o hábito de se vestir. Naquela época, os índios viviam nus, totalmente nus. Eles não tinham conhecimento do que era a roupa, do que era a vestimenta. E o contato com os europeus facilitou e fez com que houvesse essa troca de conhecimento, de cultura. Então, eles adquiriram a cultura portuguesa, que era o hábito de se vestir, e os portugueses adquiriram a cultura de se banhar, de tomar banho diariamente, tá? Então, essa foi uma das, né? Porque existiram várias outras. Aí no livro de vocês tem uma gravura, né, de André Tevetti, de 1575. Está retratando indígenas trabalhando na exploração do pau-brasil. É um trabalho pesado para aquela época? Era, porque os indígenas eles não tinham costume de fazer trabalho braçal dessa forma. Então, para eles era um trabalho muito difícil, muito pesado, bastante cansativo. E os portugueses queriam a todo custo levar o nosso pau-brasil para a Europa para poder lucrar, certo? Com as riquezas que encontravam no território brasileiro. Vamos responder, né, esse desafio, o jogo rápido, que tem aí no livro de vocês, tá? Titia vir pra cá pro cantinho. Vamos responder. Quais eram as vantagens da mão de obra indígena para os portugueses? Vocês irão colocar V para verdadeiro e F para falso, né? Quais eram as vantagens da mão de obra indígena
para os portugueses? Por que os portugueses queriam tanto que os indígenas trabalhassem para eles? Por qual motivo? Desculpa, tá, gente? Então veja só, primeiro quadrinho. Os povos indígenas conheciam as técnicas de extração de pigmentos e tingimentos de tecidos. Então vejam, como aquela árvore era uma árvore nativa daquela região, já conhecida dos índios, então a gente sabe, né, que os índios, eles conheciam quais eram as técnicas de fazer aquela extração, até porque eles usavam a tinta do pau-brasil para poder se pintarem para realizar seus rituais, tá? Os povos indígenas conheciam profundamente as matas e o território brasileiro. Isso é verdadeiro ou falso? O comércio de indígenas escravizados foi levado para a Europa e outros continentes, gerando grandes lucros para os portugueses. Verdadeiro ou falso? Os portugueses, eles levavam os indígenas para outros continentes para ganhar com isso? Era isso mesmo o comércio praticado pelos portugueses? Preste atenção. Os povos indígenas constituíam uma mão de obra barata e abundante, disponível no território conquistado pelos portugueses. Isso é verdadeiro ou isso era falso? E aí? Então prestem bastante atenção na hora que forem responder, tá? Vamos lá para a página 15. Eita, que a sinusite da tia agora atacou. Vamos lá, temos mais um desafio. Aí, no livro de vocês estão percebendo que tem 2 mapas diferentes, né? Um criado em 1534 e o outro é o mapa atual do nosso país, certo? Então veja, eles estão bem diferentes um do outro, não estão? Um é bem antigo e esse que está do lado, que é o Brasil político, é o mais atual, tá? Que vocês têm. Então vocês irão observar os 2 mapas, tá? Aí, embaixo do mapa de 1534, está dizendo assim, né? Mapa histórico produzido em 1574 pelo cartógrafo Luiz Teixeira. Ele mostra as capitanias hereditárias, sistema administrativo implantado pela coroa portuguesa em 1534. E do lado está o Atlas Geopolítico Escolar, certo? Que é o Atlas que mostra o nosso país dividido por estados, certo? Então, o que é que vocês irão observar nos 2 mapas? Né? Vocês irão comparar o mapa de 1574 com o mapa atual e dizer quais são as partes do atual território que não estavam representadas no período colonial. Quais são os estados que não estavam representados no mapa antigo? Então, vocês irão olhar o mapa atual para dizer qual eram os estados que não estão no mapa antigo, tá certo? Então, veja, são coisas bem simples, tá? Tia irá retornar para explicar a vocês, né? A questão dos indígenas, né? Os indígenas eram pessoas que viviam aqui sem contato com nenhum outro tipo de povo, viviam em tribos, e o contato com pessoas estranhas, com costumes diferentes das deles, com uma cultura diferente, né? Acabou chocando com a cultura deles, tá? Então, eles achavam que os portugueses estavam ali de imediato para querer usurpar aquela terra que era deles, certo? E que, na verdade, era a intenção dos portugueses.
Com o passar do tempo, os portugueses foram conhecendo as riquezas brasileiras e foram explorando essas riquezas, tirando da nossa terra e levando para a Europa para ganhar lucro. Como os portugueses não queriam ter o trabalho braçal, aproveitaram os indígenas que já estavam aqui, ofereciam objetos de pouco valor para eles, né, em troca de serviço braçal, tá? Então, de uma certa forma, os indígenas eles acabaram sendo escravizados sem ter aquela consciência de que estavam sendo escravizados, tá? Eles foram enganados. Eles estavam tirando da própria terra para dar aos europeus, mas eles estavam fazendo isso porque sabiam que estavam fazendo? Não, eles foram enganados, tá? Então, os portugueses realizavam um tipo de prática de vendas, um tipo de prática de comércio, que ela é chamada de escambo, tá? É um sistema de troca. Eu troco o que eu tenho pelaquilo que você tem e assim a gente vai fazendo um tipo de comércio, tá certo? Então, galerinha, prestem atenção nas aulas, tá certo? Dê pausa se tiver com dúvida, assiste novamente, tá? Lembrem-se, tia Ídola só está recebendo atividades no WhatsApp de Olivia, de João Vitor, de Nicole, certo? Eu quero ver as atividades de todo mundo, tá bom? Quando terminarem de fazer a atividade de vocês, tirem foto e mandem para a tia Ídola poder corrigir e acompanhar o desenvolvimento de vocês, tá certo? Então, estão de parabéns Olivia, João Vitor e Nicole, tá certo? Beijo, meus amores, e até já já. Lembrem-se, viu? A nossa aula de quarta-feira é às 10h30. Não esqueçam. Tchau!